Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera em todo o Brasil. Primeiramente sejam todos muito bem-vindos ao Aprova Concursos. Me permita me apresentar, sou o professor Brian Razael da Silva e sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico aqui da equipe do Aprova Concursos, ok? Desde já, gostaria de agradecer você demais pela confiança, pelo carinho, por estar conosco nessa aula e principalmente muito obrigado por levar o nosso trabalho até a sua casa, onde quer que você esteja, viu? O motivo desse vídeo, o motivo dessa aula é justamente fazer um convite a você que pretende se inscrever ou que já se inscreveu para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ok? Eu quero trazer para você ao longo desse vídeo algumas informações e alguns detalhes sobre a minha disciplina, sobre a disciplina de raciocínio lógico. Mostrar a você que é possível fazer uma grande prova de raciocínio lógico e acertar muitas questões, talvez todas as questões de raciocínio lógico organizadas pela banca da VUNESP, ok? Você sabe que a banca da VUNESP, uma banca de muito renome no estado de São Paulo, organiza boa parte dos concursos de polícia e concursos em nível estadual aí no estado de São Paulo, ok? E claro, uma banca conhecida por fazer muitas questões excelentes de raciocínio lógico. Talvez você esteja numa etapa do seu raciocínio lógico onde você olha e fala assim: Brian, eu tenho que confessar para você que eu não vejo a menor lógica em questões de raciocínio lógico. Eu sempre estudo as outras matérias e quando chega em raciocínio lógico é meu calo, é um karma, eu não consigo acertar questões de raciocínio lógico, ok? E nesse vídeo eu quero de alguma forma abrir sua cabeça e esclarecer que é possível fazer uma grande prova de raciocínio lógico, inclusive acertando todas as questões de raciocínio lógico. Só precisa de um pouco de preparação, um pouco de dedicação e, claro, um pouquinho de conhecimento específico sobre raciocínio lógico. Acredite, assim como a química, assim como a física, assim como a matemática, assim como a biologia, raciocínio lógico é uma disciplina. E como disciplina, tem suas regras, tem suas definições, tem suas propriedades, tem os seus exemplos. E boa parte dos inscritos vão fazer a prova sem conhecer os fundamentos básicos do raciocínio lógico. E claro, se você não tiver o mínimo de fundamentação, realmente você vai chegar no dia da prova e vai pro tudo ou nada. Vai achar que qualquer alternativa é a correta e que não faz o menor sentido e nem sequer consegue, às vezes, achar a diferença entre as alternativas, ok? Por isso, convido a você, preste atenção, assista as informações que eu tenho para você e tenho certeza que só com elas você já vai ter uma melhora no raciocínio lógico. E claro, se você julgar e achar que é pertinente, fazer um investimento e ter um curso completo de raciocínio lógico com a gente. Pode ser? Venha comigo então, venha comigo você que está ou pretende se inscrever na Polícia Civil de São Paulo. Tem alguns detalhes para você quando o assunto é lógica, ok? Vamos nessa então. Primeiro detalhe importante, né? Trata-se do concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. A banca organizadora é a banca da VUNESP, o edital é o 001 de 2018, atenção ao período das inscrições, elas vão de 16/4 a 15/5 e a prova é realizada no dia 10/6, ok? É uma preparação rápida, é uma preparação direcionada para esse concurso de uma forma específica, ok? Já viu o edital de raciocínio lógico? Não? Então aqui está o edital. Olha só, ele comenta sobre noções de lógica, legal? Conceitos iniciais. O que são os conceitos iniciais de raciocínio lógico? Proposições, valores lógicos, conectivo, tabela-verdade, tautologia, contradição, equivalência, negação e a validade de argumentos. Cai também a parte de estruturas lógicas e lógica da argumentação, questões que envolvem associação, verdades, mentiras, diagramas lógicos e sequências lógicas, legal? Realmente, um edital de raciocínio lógico, onde tem conceitos robustos aqui, coisas até sofisticadas, legal? Se você não conhece nada sobre a disciplina, possivelmente você terá que chutar, atribuir mesmo as alternativas, porque fica difícil, sem conhecer nada, sem dominar absolutamente nada da disciplina, fazer uma prova de raciocínio lógico. Agora, se você está disposto a aprender um pouquinho que seja sobre raciocínio lógico, eu já digo para você que você vai com excelentes chances e não vai mais precisar ficar chutando. Vamos ver? Olha só.
Nessa aula eu vou trazer conceitos que, como eu disse, são mínimos para qualquer um que gostaria de fazer a prova. Primeiro, a lógica de concurso público, ela está muito sustentada no conceito da lógica das proposições. Proposições são basicamente frases declarativas e afirmativas que só podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. Ou seja, frases que podem ser verdadeiras ou falsas. Não existe uma terceira possibilidade e não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Então, é um tipo de declaração V ou F. Não pode ser as duas coisas e não pode ser verdade e falsidade ao mesmo tempo e não existe uma terceira possibilidade. Só de saber isso, nós já conseguimos pegar algumas questões da VUNESP e começar a decifrar esse enigma. Vamos ao primeiro enunciado. Olha só. Segundo a lógica aristotélica, as proposições têm como uma de suas propriedades básicas poder ser verdadeira ou falsa. Isto é, ter um único valor verdade. Sendo assim, a oração "A Terra é um planeta do sistema solar" é uma proposição. E a oração "O Sol gira em torno da Terra" é uma outra proposição, só que é falsa. Perfeito? Como ele deixou claro, entenda que proposição ou é verdadeira ou é falsa. Atenção agora. Mas nem todas as orações são proposições, pois algumas não podem ser consideradas nem verdadeiras e nem falsas. É o caso da oração da letra A, B, C, D ou E. Legal? A VUNESP nessa questão está avaliando o primeiro passo. Quais frases podem ser proposições e quais frases não podem ser proposições? Brian, eu não faço ideia qual é a diferença. Então é fácil, olha só. Proposição é uma sentença declarativa afirmativa que tem que ser ou verdadeira ou falsa. Guarde isso com carinho, olha só. Quando você faz perguntas, atenção, perguntas, exclamações ou ordens não são consideradas proposições. Perguntas, exclamações e ordens não são consideradas proposições. Vejamos. O trigo é um cereal cultivável de cuja farinha se faz o pão. Independentemente se a frase é verdadeira ou se ela é falsa, é uma declaração, é uma sentença declarativa afirmativa. Portanto, essa frase é uma proposição, pode ser classificada em verdadeiro ou falso, logo é proposição. Outra frase, metais são elementos que não transmitem eletricidade. Entenda que é mais uma frase, mais uma sentença declarativa afirmativa, que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, portanto, mais uma proposição. Rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. É uma frase, só que essa frase não está declarando nada e não está afirmando muita coisa. Veja, se você olhar para essa frase assim, rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. De certa forma, essa frase, ela não está fazendo uma declaração verdadeira ou falsa. Ela está impondo, ela está pedindo, ela está ordenando você. Rogai ei, você aí, rogai aos céus para que a humanidade seja... É um pedido, é uma ordem. E ordem não pode ser considerada proposição. Legal? Vamos para a letra D? Olha lá. O continente euroasiático é o maior continente do planeta, ok? É uma proposição, é uma frase que pode ser considerada verdadeira ou falsa. Ursos polares são répteis ovíparos que vivem nos trópicos. Mais uma declaração, mais uma proposição que pode ser considerada verdadeira ou falsa. Lembre-se, perguntas, exclamações e ordens não são consideradas proposições, ok? Vamos para outra? Vamos lá, ó.
para o vídeo. Eu tenho certeza que só com o que eu ensinei você vai conseguir acertar a segunda questão. Olha lá, a proposição pode ser caracterizada como uma sentença declarativa que admite um e somente um valor verdade. Considerando essa definição, assinale a alternativa correta. Vamos lá? A sentença exclamativa, quero comprar um bom carro. Repare, essa sentença, ela não é uma proposição. Lembra que eu acabei de falar? Perguntas, exclamações e ordens não são consideradas proposições. Uma exclamação não é proposição. A sentença declarativa, choveu no dia do jogo de basquete, não é proposição também, porque é uma pergunta, legal? Pergunta não é proposição. Maravilha. A sentença exclamativa, parabéns pelo seu aniversário, exclamação, não é proposição. Veja, parabéns pelo seu aniversário, é uma exclamação, não é proposição. Próxima. Florianópolis é a capital do Pará? Perguntas, exclamações e ordens não são consideradas proposições. E por último, o Brasil é um Estado soberano. É uma declaração. Brasil é um Estado soberano. Entenda, independentemente do valor lógico, se o Brasil é ou não é um Estado soberano, aqui nós temos uma proposição, uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa, portanto, ali está uma proposição. Legal? Entendido isso, aí você fala, puxa, então a lógica de concurso estuda frases que podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas, ok? Vamos dar um próximo passo agora, que é o seguinte, olha, uma única frase, uma única proposição é chamada de uma proposição simples. Uma proposição simples é uma única declaração. A partir do momento que você começa a trabalhar com duas ou mais proposições simples, nós passamos a ter o que chamamos de proposição composta. Uma proposição composta é quando trabalhamos com duas ou mais proposições simples. Para se ter proposições compostas, eu preciso de alguma forma colar as proposições simples. E para colar as proposições simples, aparecem o que nós chamamos de conectivos, ok? Então entenda, os conectivos, conhecidos também carinhosamente como os operadores lógicos, é justamente a possibilidade de colar duas ou mais proposições simples, perfeito? A cola de duas ou mais proposições é chamado de conectivos ou operadores lógicos. Não são tantos e eu gostaria de trazer para você os básicos e os principais. Olha só, o primeiro conectivo que merece a nossa atenção é a chamada conjunção. A conjunção é o conectivo, é o operador lógico, que é o conectivo E. O conectivo E tem um símbolo próprio, que é o acento circunflexo. Então, quando você fala em uma conjunção, você está usando o conectivo E para colar duas proposições. Por exemplo, estou gostando da aula e vou conseguir a vaga. Gosto da aula de raciocínio lógico e vou conseguir a vaga. Gostar ou não da aula é uma proposição verdadeira ou falsa. Conseguir ou não a vaga é outra proposição que pode ser verdadeira ou falsa. As duas juntas, coladas por uma conjunção, fica gosto da aula de raciocínio lógico e vou conseguir a vaga, formando uma única frase, ok? Outro conectivo é a chamada disjunção. A disjunção faz menção ao conectivo ou. E o conectivo ou tem como símbolo na lógica o acento circunflexo de ponta cabeça, ou entendido como Vzinho minúsculo. Entenda, gosto de raciocínio lógico ou vou conseguir a vaga. Gosto de raciocínio lógico ou vou conseguir a vaga, duas proposições coladas, conectadas por meio do conectivo ou. Legal? Agora, eu tenho que falar sobre o próximo conectivo, próximo operador lógico. É o mais cobrado em provas, exames, concursos no Brasil inteiro, em todas as bancas, que é a implicação. A implicação
conhecido também como condicional. O condicional é justamente a ideia da seguinte forma: se uma proposição, então outra proposição. O condicional é o lance do tipo se uma coisa, então outra. O símbolo dele é a setinha, perfeito? Exatamente esse conhecimento é o que resolve a próxima questão. Olha lá, a implicação é um tipo de relação condicional que pode ocorrer entre duas proposições e desempenha um papel importante nas inferências de um modo geral. Essa relação é adequadamente escrita por meio da expressão qual? Atenção, o ou, veja, ó, ou é a disjunção, o e é a conjunção, perfeito? Ou disjunção, o e conjunção. Um condicional, uma implicação lógica, é justamente se uma coisa, então outra, perfeito? Se uma coisa, então outra. Por exemplo, vou pegar uma frase para a gente entender juntos. Olha só. Se Brian prometeu, se o Brian prometeu, então ele irá cumprir. Maravilha? Isso é um condicional. Essa é a ideia da implicação. Repare, a primeira declaração, a primeira proposição simples é o Brian prometeu. Já a segunda é ele irá cumprir. Perfeito? Se uma coisa, então outra. Legal? Fica atento, fica esperto, porque esse é o conectivo, é o operador lógico mais cobrado em provas, exames e concursos do Brasil inteiro. Não é só a VUNESP, não. Getúlio Vargas, Carlos Chagas, ESAF, Sesgran Rio, CESP, adora colocar condicional em suas provas. Se uma coisa, então outra. Legal? Conhecendo minimamente os conectivos, você entende que para conectar proposições, eu preciso ter proposições simples, ok? Proposições simples juntas e conectadas formam as proposições compostas. Com base nessa ideia, vamos ao próximo exercício. Olha só. Considerando falsa a afirmação, se Ana é gerente, então Carlos é diretor, a afirmação necessariamente verdadeira é qual? Letra A, B, C, D e E. Legal? Consegue perceber a presença de um condicional? Consegue perceber a presença de uma implicação? Qual é o condicional? Olha lá. Ana é gerente, é uma proposição simples. Carlos é diretor, outra proposição simples. Legal? Ana gerente, Carlos diretor. Na prática, se P, então que? Olha lá, se uma coisa, então outra. Legal? Entenda, uma proposição composta, ela pode gerar resultado verdadeiro ou pode gerar resultado falso. Mas para decidir se a proposição é verdadeira ou falsa, depende das proposições simples. Ou seja, se a Ana for ou não gerente e se o Carlos for ou não diretor, o resultado poderá ser verdadeiro ou falso. Depende muito. Vamos voltar aqui no meu exemplo e entender cada um deles. Atenção, olha, essa é uma questão seguramente das mais cobradas em concurso. Tenha certeza, sabendo isso, já é uma questão garantida na sua prova. Vamos lá. Se Brian prometeu, então ele irá cumprir. Essa frase, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Depende. Quer ver? Todo condicional tem duas proposições, mas elas recebem um nome especial. A primeira proposição, ela é conhecida como antecedente, antecessor ou também conhecida como premissa. Todo condicional tem um antecedente, um antecessor ou uma premissa. Já a segunda declaração é chamada de consequente, conclusão ou
tese. Então, todo condicional é uma frase do tipo se premissa, então tese. Se tem premissa, então tem tese. Legal? Maravilha. Atenção. Se a premissa for verdadeira e a tese for verdadeira, significa que eu realmente prometi, o Brian prometeu, e realmente foi feito o cumprimento. Ou seja, se prometeu e se ele cumpriu, aconteceu a premissa, aconteceu a tese, portanto o resultado é verdadeiro. Se a premissa é verdadeira e a tese é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Legal? Segunda possibilidade, atenção para a segunda possibilidade. Cada proposição pode ser verdadeira ou falsa. Então, pode ser verdadeira a premissa. O Brian realmente prometeu. Mas pode ser falsa a tese. O que significa a tese falsa? Significa que ele não cumpriu. Premissa verdadeira com tese falsa. O Brian prometeu, mas no final ele não cumpriu. Lembre-se, quando a premissa é verdadeira e a tese é falsa, é o único jeito do condicional ficar falso. Muita atenção, porque isso é questão garantida em qualquer concurso público que cai lógica. Uma frase condicional, ela será falsa quando tiver a premissa e não tiver a tese. Premissa verdadeira seguida de tese falsa torna o condicional falso. Pense, é quando ele promete e não cumpre, ok? A frase é falsa no condicional, quando tem a premissa e não tem a tese. A ideia é verdadeira, mas a conclusão é falsa, ok? Tem mais possibilidades? Claro que tem. Vamos lá. Pode ser que a premissa seja falsa e a tese verdadeira. Premissa falsa com tese verdadeira, o que significa isso? Que o Brian não prometeu, mas mesmo assim ele cumpriu. Entenda, premissa falsa com tese verdadeira, ele não prometeu, mas cumpriu, então o resultado verdadeiro, ok? Não teve a promessa, mas ele cumpriu, tudo certo. Premissa falsa, tese verdadeira, está tudo bem, ok? Agora, se a premissa for falsa e a tese for falsa, premissa falsa, tese falsa, ele não prometeu e não cumpriu. Tá tudo bem também. Repare, ele não prometeu, logo não deveria cumprir. Veja, se ele não prometeu, cumprindo ou não cumprindo, o resultado é verdadeiro. O único jeito realmente da frase se tornar falsa é quando se tem a premissa e não tem a tese. Entendeu? Então voltamos para a questão. Considerando falsa a afirmação. Peraí, se essa afirmação é falsa, o único jeito de um condicional estar falso é quando a premissa é verdadeira e a tese é falsa, ok? Quando eu parto de ideias verdadeiras e concluo ideias falsas, torna o condicional falso. Então significa que a Ana é a gerente, porque a premissa tem que ser verdadeira. E a tese tem que ser falsa. Neste caso, o Carlos não é diretor, perfeito? Então a Ana é gerente e o Carlos é diretor. Vamos lá? Ana gerente, Carlos não diretor. Vamos escrever, ó, Ana é gerente e o Carlos não é diretor. Letra A não é, letra B não é, letra C não é, porque o Carlos é diretor. Letra D não é, porque a Ana é a gerente. Portanto, a única afirmação necessariamente verdadeira é a premissa. A premissa é que a Ana é gerente, resultado que aparece aqui na letra E. Beleza? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Se Felipe está concentrado, então ele aprende mais. Uma afirmação que corresponde à negação desta frase é qual? Quando você entende minimamente o raciocínio lógico, você começa a perceber que temos que olhar para as proposições simples e para os conectivos que ali tem. Por exemplo,
Essa questão trata-se de um condicional. Qual é o condicional? Premissa: Felipe está concentrado. Tese: ele aprende mais. Olha lá. Premissa, então tese. Como eu faço para negar essa frase? Como eu faço para deixar esta frase falsa? Legal? Essa é a ideia. Para negar esta frase é mudar o valor lógico, deixar ela falsa. O único jeito, vamos lembrar juntos? O único jeito de deixar um condicional falso é premissa verdadeira e tese falsa. Vamos escrever? Premissa verdadeira. Vai lá, premissa verdadeira. O Felipe está concentrado. Perfeito? A premissa é verdadeira. E a tese é falsa. A tese é falsa, ele o quê? Muito bem, ele não aprende mais. Premissa verdadeira, ele está concentrado e ele não aprende mais. Resultado que aparece aqui na letra D. Ok? Eu espero que ao longo dessa aula você tenha entendido que existem regras previamente determinadas. Existem conceitos que você precisa saber, precisa dominar para fazer uma prova de raciocínio lógico. Não é uma prova do tipo, eu acho que essa é a melhor alternativa. Ficar olhando igual uma barata tonta ali, é letra C, letra... Não. Existem conceitos, existem regras, existem técnicas. Não se trata de um eu acho. Se trata de ir lá no dia da prova e aplicar o conceito certo para resolver as questões. Entenda, é possível ir super bem numa prova de raciocínio lógico, é possível gabaritar raciocínio lógico, desde que você vá lá e entenda que vai aplicar regras que já existem e não criar a sua lógica, achar que a sua lógica de pensamento é a lógica correta, ok? Provas de raciocínio lógico são aplicações de regras e conceitos já existentes e não a criação de uma nova lógica, ok? Se você gostou, se você está até aqui junto comigo, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo tempo que você destinou junto com a gente e eu espero que de alguma forma e minimamente eu tenha acrescentado na sua formação. Só isso já é suficiente para mim, então fica aqui em nome de toda a equipe da Prova Concursos, o meu muito obrigado. Se você quer saber mais conceitos, se você quer saber mais questões de VUNESP, se você quer entender melhor as aplicações de todo o edital, convida você, venha conosco, venha fazer parte da Prova Concursos, venha estudar com a gente, tenha certeza que você vai aumentar muito as suas chances e assim como fiz nessa aula demonstrativa, muitas questões da VUNESP, muitas questões que já foram aplicadas para você aprender na prática, resolvendo e aplicando em questões de concurso público, ok? Posso contar com você? Tenho certeza que sim, a gente se vê lá nas nossas aulas específicas, tá? Todo o sucesso do mundo a você, que Deus abençoe sua vida, tenho certeza que você será muito iluminado e será mais um dos aprovados na prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ok? Daqui a pouco a gente volta lá nas nossas aulas específicas, mais VUNESP, mais raciocínio lógico, mais detalhes do edital para você, legal? Uma ótima prova, um ótimo estudo, mais uma vez, que Deus abençoe sua vida sempre, um forte abraço, tchau, tchau!